galera do chat aí. A gente falava em off aqui, a minha preocupação ela tem aumentado dia após dia com os problemas fora do campo, e agora nesse primeiro jogo eu fiquei assustado, cara. Fiquei impressionado com a limitação do São Paulo, falando um pouco, né, do futebol, com a limitação do São Paulo, com a desorganização dentro do campo do São Paulo, né? E quando você joga contra um time que tem bastante mudança também, mas mantém-se o padrão de organização, o padrão tático, de controle, a gente está falando do melhor mandante do Campeonato Brasileiro da Série A, junto com o Flamengo, os únicos dois que não perderam na Série A do ano passado. Então, quando você tem um time desorganizado, achei um pouco até o time até um pouco desmotivado, sabe, cara? A gente vê assim transições, o terceiro gol, por exemplo, né? Uma transição que a passada dos jogadores do Mirassol estava completamente diferente da do São Paulo, sabe? Um negócio estranho assim de ver, sabe, cara? Isso, Boni, Chacon, galera aí, aumenta demais a minha preocupação, cara. O formato que é o Campeonato Paulistano, eu tô bem preocupado, meu. Eu tô bem preocupado mesmo, porque próximo fim de semana, né? No fim de semana já é um clássico, tem um jogo antes em casa, mas é um clássico fora de casa, cara. A gente precisa de resultado aí urgente, meu, urgente. Essa mudança de postura urgente, porque, cara, eu fiquei impressionado negativamente, óbvio. Fiquei impressionado negativamente com o que eu vi ontem, cara. Assim, eu achei um negócio muito abaixo do que eu esperava, sabe? Porque a gente está falando de um time que também tem o mesmo tempo de pré-temporada que o São Paulo, tem bastante mudança em relação ao time que fez aquela excelente campanha no ano passado, né? Então, me preocupa muito. Se a gente jogasse contra um time que está treinando há 2 meses, por exemplo, você pega um Primavera, por exemplo, que está treinando há 2 meses, você entende a diferença física, eu conseguiria entender, né? A diferença de intensidade de jogo. Só que nesse caso, não. O Mirassol disputou o mesmo campeonato que a gente, parou no mesmo dia que a gente, né? No mesmo dia que o São Paulo. Então, isso, cara, me deixou assustado, mano. Me deixou assustado e muito preocupado para o que vem aí no ano, não, para o que vem agora, né? Porque não temos mais tempo de. A preparação que tinha que ter sido feita, ela já foi. Agora é 2 dias, jogo. Mais 2 dias, jogo. Mais 2. Então, cara, tô preocupado pra caramba. Chacon, eu faço a pergunta, mas já sabendo a resposta. Bom dia, primeiro de tudo bem com você? A gente estava até brincando antes, né, do programa começar aqui, pô, nada bem, né? Muito mal. O que foi, talvez, essa noite aí pro torcedor do São Paulo, que se for minimamente inteligente, entender qual que é a situação, vai perceber que vai ser um ano bem complicado, bem difícil. E assim, o quanto que a gente espera do São Paulo nessa temporada 2026, né? Eu espero uma temporada tão ou mais difícil do que foi a temporada passada. Falando sobre o jogo, claro que o São Paulo, falar do São Paulo é muito mais do que falar só sobre o jogo atualmente. É falar do extracampo, é falar de Júlio Casares, das matérias que hoje ocupam mais o espaço da parte policial do que da parte esportiva. Mas se a gente for falar do jogo, São Paulo jogou mal. São Paulo mereceu tomar 3-0. Quando a gente vê a coletiva... Oi? Ou mais. Ou mais. Verdade. E quando a gente vê a coletiva do Crespo falando que o resultado talvez tenha sido mais do que foi a partida, eu discordo veementemente do Hernan Crespo. Eu acho que foi exatamente o que foi a partida, ou até mais pro Mirassol, né? O São Paulo não jogou nada. São Paulo não jogou nada. Eu entrei num desafio com os amigos do Três Cores Uma Torcida, uma página do São Paulo em Instagram e tudo mais, que eles agora vão fazer com muita gente, muitos jornalistas, né? Quem foi o melhor da partida. Ele já me mandou, e corretamente, quem foi o menos pior da partida, né? E eu demorei ali para achar um e escolhi o Ferreirinha, que tentou alguma coisa.
mas o time inteiro foi mal. O time inteiro foi mal. E algumas escolhas do Hernan Crespo me incomodam, né? Principalmente a questão de você ter ali, né, um jogador, um time lento, um time difícil para fazer uma recomposição, contra um time que é muito veloz, que explora muito bem as linhas de contra-ataque e que adora espaço. E aí você via a defesa aqui, 10 quilômetros para frente, o meio-campo. Um buraco gigantesco entre os dois, que já é um problema antigo do São Paulo. Não é uma novidade do São Paulo. A gente já viu isso muitas vezes acontecendo. E isso não é corrigido. Então, como é mesmo? Como diz a música do Tame Impala, né? New person, same old mistakes, né? Nova pessoa, os mesmos erros. É um novo time, 2026. Novos jogadores foram contratados, não muitos, mas novos jogadores foram contratados, mas os mesmos erros de 2025. Um time espaçado, um time que não morde o adversário, um time muito lento para fazer uma recomposição em velocidade, né? Quando tem um contra-ataque, não sabe lidar com saída e pressão na saída, né? Quer fazer uma saída curta, mas não sabe lidar com a pressão. Esse é o São Paulo nesse momento. Ô Boni, Boni, diga. O Chacon falou uma coisa que é interessante, né? A desorganização de São Paulo, o espaçamento do time, ele se dá muito por uma coisa que eu estou falando aqui há muito tempo, que é uma estratégia do Crespo, da marcação, da perseguição individual. Essa perseguição individual, o início dela é o quê? Eu reagir a uma ação do adversário. Portanto, eu sempre estou um passo atrás. Eu tenho que esperar você sair correndo, Boni, para eu sair correndo atrás de você. Então, eu estou sempre um passo atrás. E é isso que o Chacon falou. O São Paulo não consegue ser agressivo na marcação, porque está sempre atrasado. Por causa disso. Em comparação com o Mirassol, que é um time bem posicionado, bem armado taticamente, repara, né? Se alguém tiver oportunidade eu tenho aquela mania feia de ver o jogo no momento, então é um momento muito mais passional, e rever o jogo. Eu assisti o jogo todo hoje de manhã. E aí você é um masoquista. Essa mania idiota que eu tenho, e é uma forma mais racional de assistir o jogo. Já sei o resultado, já sei tudo que aconteceu, só que daí eu consigo analisar o jogo de uma forma diferente. Beleza, eu vou continuar com esse meu masoquismo aí, não adianta, amor. Porque faz parte do que eu estou fazendo hoje, né, do meu trabalho. Então, cara, o time do Mirassol bem organizado, e bem posicionado dentro do campo, sem as perseguições, né? Cada um no seu setor, eles têm muito mais força, estão sempre muito mais perto da jogada para pressionar. O segundo gol é um grande exemplo disso. O time sai compacto, e daí num passe errado do Alisson, né? Num passe dividido, vamos dizer assim, do Alisson, mas é um time que pressiona igualmente, que pressiona compacto. Então você tem sempre muito mais força para ter essa intensidade. Daí o menino consegue tomar a bola, o Alisson, né? Ele consegue tomar a bola, e a gente vê o quê? Quando ele vai para dentro da área, já tem 3, 4 jogadores do Mirassol dentro da área junto com ele para tentar finalizar. Ele tenta cruzar, desvia, é gol contra. Mas para explicar a compactação do time, a organização do time, que o São Paulo não tem nunca. Por causa dessa perseguição individual, que é a estratégia do Crespo. Então, cara, é isso que acontece num time desorganizado contra um time muito bem organizado, muito bem posicionado dentro do campo. O Chacon falou a respeito do Ferreirinha, eu concordo com ele, acho que o Ferreirinha, dentro da limitação do time, eu acho que ele foi o que tentou alguma coisinha ou outra. O Marcos Antônio, ele foi, para mim, foi o cara que também, dentro da característica dele, tentou organizar um pouco o time, tentou fazer o time ter uma posse de bola qualificada, mas também ontem foi muito complicada. E o Crespo, cara, você tem que mudar o jogo, você está perdendo o jogo, você tem que ter algum tipo de variação, não simplesmente um volante entre outros,
ficou o tempo todo jogando com 3 volantes, né? Só mudou o Alisson pelo Danielzinho. E, tira um dos volantes, tira o Bobadilha, coloca o Lucas, ao invés de colocar o Lucas no lugar do Tapia. Né? Daí você muda um pouco a estratégia, coloca o Marcos Antônio e o Danielzinho como 2 volantes e o Lucas à frente deles como terceiro atacante, junto com o Luciano, com o Tapia. Tentar alguma coisa diferente. Ele ficou na mesmice o tempo todo. Já que ele não quer mudar a estratégia dos 3 zagueiros, na necessidade, né, quando está perdendo o jogo, alguma coisa diferente ele tem que fazer. E ontem ele foi, na minha visão, também limitado com relação a isso.